irmãos, que a graça de Cristo reine em cada coração. Aqui nós estamos mais uma vez para fazer essa live, para meditarmos na palavra de Deus, louvarmos ao Senhor, cantarmos ao Senhor. Que você possa estar aí ligadinhos aí, para que juntos possamos meditar na palavra de Deus. Nós somos da Igreja Presbiteriana de Mojimirim, da Congregação Presbiteriana de Mojimirim, de Pinheiros, em Mojimirim. Que você possa estar aí conosco para juntos cantarmos também ao Senhor. Nós vamos nesse momento orar a Deus para que o Senhor venha nos visitar mais uma vez, para que o Senhor venha nos agraciar mais uma vez, na sua infinita graça e misericórdia. Curva vossas cabeças e oremos a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Eterno, nós te louvamos, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, nossas transgressões, ó Pai. Ó Deus, perdão se ofendemos a Tua santidade. Ó Deus Eterno, aqui nós estamos diante do Senhor mais uma vez, ó Pai querido, usando esse meio de comunicação para poder compartilhar uma porção da palavra de Deus a todos os irmãos que estão ligados, todos os irmãos que estão nesse momento, ó Pai querido, que o Senhor possa alcançar a vida de cada um deles, Senhor. Ó Deus amado, sê conosco, que o Teu Santo Espírito venha conduzir os nossos corações, a nossa mente, para que o Teu nome nesta noite seja glorificado, Senhor. Abençoe a todos também que estão nesse momento fazendo uma live, trazendo uma palavra, trazendo ensinamento, que o Senhor possa abençoar cada um dos Teus filhos, Senhor, nessa terra. Ó Pai amado, é o que nós lhe pedimos. Receba o nosso louvor a Deus, ó Pai eterno, e permaneça conosco, Senhor, assim como o Senhor tem feito e tem realizado no nosso meio. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los para juntos nós louvarmos a Deus. Lucas, abraço, Lucas está aí, a Michele, minha sobrinha, irmã Rose, estão aí ligados. Quero convidar vocês para a gente cantar aí do novo cântico, o hino 3. Vamos louvar o Senhor. Eterno Pai, Teu povo congregado, humilde entoa Teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para Ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos Teus benditos pés sentados, queremos Teu conselho receber, e sendo por Ti mesmo doutrinados, de mais e mais na santa fé crescer. Do mundo em seus encargos retirados, queremos descansar em Ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do Teu vasto amor. Está baixo, estou falando, está baixo. Ensina aos Teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz o Teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós a força da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória
eleva os santos anjos de prazer. Graças a Deus. Deixa eu ver se eu consigo erguer o volume aqui. Os irmãos estão comentando que está baixo. Pronto. Vê se melhorou, meus irmãos. Se dá para vocês ouvirem. Meus amados bons, é bom estar com vocês mais uma vez. Mais uma vez aqui estamos juntamente com a família, louvando a Deus. E é muito bom poder compartilhar da palavra do Senhor. E eu quero agradecer a todos aí, pastor Osivaldo, Ariane, Amara, Deus abençoe a irmã Lúcia, irmã Rosa, Simone Alves, Deus abençoe vocês. Eu quero convidá-los nesse momento para nós juntos lermos a palavra de Deus. E eu quero ler com vocês sobre um assunto que eu quero refletir com vocês, compartilhar com vocês. A epístola de Filipenses, epístola de Paulo aos Filipenses, o capítulo 1. Quero fazer essa leitura, que é de suma importância. Eu vou ler esse capítulo 1 inteiro. Eu sei que é um pouquinho extenso, mas eu acho necessário a gente lermos. Eu quero que você aí também pegue a sua Bíblia comigo, para que você possa... Ah, valeu, Lucas. A Lucas melhorou então, né? Obrigado. Vamos ler então epístola de Paulo aos Filipenses, o capítulo 1, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de fato, meus irmãos, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Santo, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e o outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Meus amados irmãos, que alegria novamente estar com vocês, e nós podemos compartilhar a palavra de Deus. Eu quero falar com vocês nessa noite acerca da importância da unidade em meio à crise, acerca da importância da unidade cristã em meio à crise. Quando Paulo ele escreveu a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma, e aonde ele estava preso era um cárcere muito frio, além de ser muito sujo e completamente desconfortável. E a gente pode se dizer que Paulo ele vivia numa circunstância muito precária, e por que não dizer também que era um dos piores momentos da sua vida. Mas o que me chama a atenção aqui, nós vamos meditar dentro desse texto, é que nós vemos que ao invés do apóstolo Paulo reclamar, ele diz que o que está acontecendo com ele tem servido para o crescimento do evangelho. Então, nós observamos aqui no início dessa leitura, Paulo dando graças a Deus por tudo que ele tem recordado, e ele está endereçando essa carta à igreja de Filipos, a qual ele esteve algum tempo com eles. E Paulo ele escreve essa carta dando graças a Deus, louvando a Deus por tudo que ele tem recordado da igreja de Filipos. Ele declara que ele está sempre fazendo orações, ele está sempre com alegria, súplicas, fazendo súplica por todos nas orações dele. Ele se lembra com muita alegria, ele está realizando orações com toda a súplica, com toda a alegria, porque ele está fazendo isso pela cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, nessa primeira parte, o apóstolo Paulo demonstra a sua alegria pelo desenvolvimento, pelo progresso, pela cooperação do evangelho, o quanto que o evangelho tem crescido na vida da igreja de Filipos. Ele diz no versículo 7, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E ele vai dizer que, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa da confirmação. Oi? Eu estou no capítulo 1 de Filipenses, meus irmãos, do versículo 3 a seguir. E aí no versículo 8, o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar que, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço estas orações, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo,
cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, do versículo 3 ao versículo 11, o apóstolo Paulo, apesar dele estar em cadeias, apesar dele estar numa situação precária, o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar aqui a alegria e a satisfação que ele tem de sempre lembrar e fazer súplicas aos irmãos de Filipos por ver a cooperação do Evangelho, o crescimento do Evangelho, esse crescimento a qual ele pede que aumente mais e mais, que eles cresçam ainda mais no pleno conhecimento e toda a percepção, para que eles, versículo 10, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, para que eles sejam cheios do fruto de justiça, o qual é mediante a Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, nessa primeira fase, ele está alegre. Apesar da circunstância que ele se encontra, ele não, perceba você que ele não está reclamando das suas cadeias. Perceba você que ele não está revoltado por causa das suas cadeias. Pelo contrário, quando ele vai orar, ele lembra dos seus irmãos. Ele lembra da igreja de Filipos. Quando ele vai orar, ele pede que o Senhor acrescente mais e mais, que eles cresçam, continuem crescendo, que sejam cheios da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e para o louvor de Deus. E aí no versículo 12 a seguir, ele vai dizer: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O que Paulo está nos mostrando agora ele está mostrando o quanto ele quer certificar os irmãos que tudo que está acontecendo na sua vida, que tudo aquilo que está ocorrendo na sua vida, as suas cadeias, as suas tribulações e as suas perseguições têm contribuído para o progresso do Evangelho. É interessante porque ele vai dizer no versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Saiba você, irmãos, que alguns soldados pretorianos se converteram ao cristianismo por causa do testemunho do apóstolo Paulo. Por causa do testemunho do apóstolo Paulo, muitos chegaram ao conhecimento do Evangelho. Paulo ele tinha a plena consciência que as suas cadeias, que as suas tribulações, elas estavam contribuindo para o avanço, para o progresso do Evangelho. Quero que você pense que tudo aquilo que nós vivemos e passamos de tribulações e perseguições, isso deve contribuir, o resultado deve ser para o crescimento e o progresso do Evangelho. Você não vê um Paulo aqui chorando, você não vê um Paulo aqui murmurando, você não vê um Paulo reclamando, mas ele está olhando para as suas cadeias dizendo: as minhas cadeias têm servido para o progresso do Evangelho, de maneira que as cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, ou seja, muitas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, versículo 14, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Eu vejo o apóstolo Paulo trazendo para si isso e mostrando o quanto as suas algemas têm significado não só para a guarda pretoriana, como para a maioria dos irmãos, que estão sendo estimulados no Senhor pelas algemas do apóstolo Paulo. E ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Eles falam com muito mais ousadia a palavra de Deus. E alguns efetivamente proclamam Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, fazem de boa vontade. Então, o apóstolo Paulo ele cita isso, fala: alguns estão falando do Evangelho de Cristo com uma motivação errada, mas outros estão falando de Cristo com uma motivação correta.
E ele diz, versículo 17: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Mas ele diz, e os outros que pregam por amor, sabendo que ele está incumbido da defesa do evangelho. E aí ele vai dizer no versículo 18, então, se uns estão pregando com uma motivação correta e outros estão pregando com uma outra motivação errada, o apóstolo Paulo vai dizer, todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo sim, sempre me regozijarei. O que Paulo está dizendo que o que importa é que o evangelho de Cristo está sendo pregado, a verdade do evangelho está sendo pregada. E a verdade do evangelho é superior da motivação errada daqueles que estão pregando por uma outra motivação, que não é pela motivação da verdade. Que nós que estamos ministrando a palavra de Deus, que a nossa motivação seja correta. Que a nossa motivação seja para a glória de Deus. Que a nossa motivação seja para o progresso do evangelho. Que nós não venhamos a usar esse meio de comunicação para discutirmos teologia, para discutirmos placas, para discutirmos quem está certo ou quem está errado. Que nós possamos usar esse meio de comunicação para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus haja um progresso no reino de Deus, para que pessoas sejam alcançadas pelo evangelho. Esse é o momento em meio ao inimigo que se está instalado, às perseguições que estão se instalando. Esse é o momento de nós anunciarmos a verdade do evangelho. Que a nossa motivação, a motivação do nosso coração seja em propagar o evangelho e que a glória de Deus seja manifestada. Que nós não viemos usar de pretexto para nos autopromover. Mas quem tem que aparecer aqui é o evangelho de Cristo, é o sacrifício de Cristo feito por nós. Paulo diz, todavia, o que me importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo, ele sempre se regozijará. Porque Paulo vai dizer, versículo 19, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente, versículo 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O apóstolo Paulo está decidido de glorificar a Deus, quer em vida ou quer em morte. Ele está decidido, antes, com toda a ousadia, como sempre, ele diz aqui no versículo 20, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Essa disposição do apóstolo Paulo deve nos chamar a nossa atenção. Paulo está dizendo, não importa quais sejam as circunstâncias, e ele já tem nos provado já desde o início. Lembrando você, o apóstolo Paulo está em cadeias, ele está aprisionado. Ele está escrevendo para a igreja de Filipos. E ele está então trazendo essa mensagem de ousadia, de ânimo, essa mensagem de progresso, de continuidade no evangelho. E ele está disposto a qualquer circunstância engrandecer o nome de Cristo, que o nome de Cristo seja engrandecido. Ele vai dizer no versículo 21, que é um versículo muito clássico, que todos conhecem esse versículo, porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, o apóstolo Paulo ele não tem a sua vida como preciosa, porque ele diz que para ele viver é Cristo. Para ele é viver Cristo e para ele morrer é lucro. De que maneira nós estamos vivendo? Como que nós estamos vivendo, levando o evangelho, aproveitando as oportunidades de anunciar o evangelho de Cristo? Qual é a nossa disposição para mantermos
o progresso do evangelho e mantemos essa unidade. Ele diz no versículo 22, acompanha comigo ainda do capítulo 1, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e o outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele está dizendo que para ele morrer é incomparavelmente melhor. Ele está dizendo que para ele morrer é lucro. É muito melhor. Mas olha o que ele vai dizer em seguida, versículo 23. Olha, de um e o outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Versículo 24. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então o desejo dele, o lucro dele é estar com Cristo. Mas por causa dos irmãos de Filipos, ele diz então que é necessário que ele permaneça na carne. O que ele está dizendo? Aqui não tem nenhum algo extraordinário. Ele está dizendo, eu prefiro permanecer nessa carne aqui com vocês ainda. Ou seja, eu prefiro estar com vocês em vida aqui ainda, porque isso é necessário. É necessário que eu permaneça ainda com vocês. E ele vai dizer no versículo 25, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Então eu estou convencido que eu permanecerei convosco. Por quê? Qual é o motivo? Qual é a razão? Qual é a motivação do apóstolo Paulo permanecer com eles? Para o progresso e gozo da fé. Para que eles progridam na fé, para que eles se regozijem na fé. O apóstolo Paulo, ele julga necessário ainda permanecer para o benefício da igreja de Filipos, para o progresso da igreja de Filipos, a fim, versículo 26, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. Assim que aumente o motivo de vocês, olhando para a minha vida, para que vocês então glorifiquem, para que vocês glorifiquem o nome de Cristo. Então ele está dizendo, eu permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. Que a minha vida seja motivo para que vocês continuem glorificando a Cristo. Que a minha vida, que as minhas cadeias e a razão de eu permanecer ainda com vós, mesmo em prisões, seja a razão de vocês glorificarem a Cristo. Não é glorificar Paulo, não. Mas que através do testemunho do apóstolo Paulo, através das cadeias do apóstolo Paulo, eles possam aumentar e eles possam continuar glorificando a Deus por causa das cadeias do apóstolo Paulo. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque a preocupação do apóstolo Paulo é dessa unidade, é desse progresso. E lembrando você que essa é uma carta intitulada como uma carta da alegria também. Você vê que Paulo inicia com grande alegria, com súplicas. E o que você deve chamar a tua atenção é que o que o apóstolo Paulo está querendo nos falar? Que as suas lutas, as suas cadeias, elas estão servindo para que o nome de Cristo seja glorificado. Meu irmão, meus queridos irmãos, você que está nos ouvindo, que nós possamos entender isso, que as nossas lutas, tribulações, liga não, que a Ney está pedindo para olhar, estou com 2 celulares aqui, irmãos, aí eu olho um pouco aqui, olho um pouco ali, mas o apóstolo Paulo está nos mostrando que as nossas cadeias, que as nossas perseguições, que elas sirvam para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Cristo seja glorificado. O que Paulo está querendo dizer à igreja de Filipos, olha, se é necessário que eu permaneça em cadeias, que eu permaneça com vocês, eu vou permanecer. Para quê? Para o progresso de vocês.
Qual deve ser a nossa preocupação diante desse mundo, meus irmãos? Observe vocês que lá atrás, guardas pretorianos e outras pessoas se converteram por causa das cadeias de Paulo. O que é que Cristo espera de nós também num momento como esse? Que as nossas lutas e as nossas dificuldades possam fazer com que o mundo e as pessoas do mundo glorifiquem o nome de Cristo Jesus. Mas para que elas glorifiquem o nome de Cristo Jesus, a resposta é de que como eu estou me comportando diante disso tudo, como um cristão. Como eu tenho estado unido aos meus irmãos, como eu tenho me apresentado pelas mídias sociais à sociedade. Como é que a sociedade está me vendo agora como cristão? Como é que o mundo está me vendo agora como cristão? Qual é a postura que o mundo e a sociedade está tendo? Qual é a visão que elas estão tendo de mim? Perceba você que a visão que os guardas pretorianos, alguns e muitas pessoas que se converteram, eles estavam vendo o testemunho do apóstolo Paulo, que não era um testemunho de reclamações, de desespero, não, pelo contrário. Era de alguém que estava em súplica, em oração, em intercessão, com coração ardente, desejoso que o progresso da igreja de Filipos crescesse mais e mais e mais. Mas aí eu quero chegar com vocês aonde o ponto central disso tudo. Olha comigo ainda o capítulo 1 de Filipenses, o versículo 27 a seguir. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha que coisa extraordinária. Depois dele demonstrar a sua alegria, depois dele declarar que tem se lembrado desses irmãos com muita alegria, com muita súplica, depois dele desejar que os irmãos cresçam, progridam, ele vai dizer, então, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Honrem a Cristo. Vivam na prática o reino de Deus. Por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes. Então está viver acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. É você viver adorando a Deus, entendendo as circunstâncias da vida e glorificando a Deus, entendendo que Deus é soberano, como eu disse ontem, que Deus está no controle de tudo. Para que Paulo indo ver ou estando ausente, ouça do tocante a eles, que eles estão firmes. Meus irmãos, o nosso desejo, e eu acredito que é o desejo de todos os líderes, pastores, é que você envie uma mensagem aos seus líderes, aos seus pastores, dizendo, olha pastor, nós estamos aqui firmes. É o desejo de todo pastor, de todo líder. Olha, em meio a essa pandemia, essa reclusão, olha pastor, nós estamos firmes. Nós permanecemos na mesma fé, no mesmo propósito. O desejo do apóstolo Paulo é que, estando com eles ou estando ausente, que ele possa ouvir da igreja de Filipos, que a igreja permanece firme. O que eu quero dizer com isso para você, meu irmão? Mesmo a gente não estando dentro de quatro paredes, a igreja sou eu, a igreja é você. E que nós possamos permanecer firme em tudo aquilo que nós temos ouvido acerca do Evangelho. Em tudo aquilo que nós experimentamos acerca do Evangelho. Em toda a instrução, em toda a pregação.
Esse é o momento de nós trazermos a memória. Esse é o momento que nós devemos meditar e refletir em tudo que nós fomos ensinados, fomos pastoreados. O desejo do apóstolo Paulo é que possa receber notícias dos irmãos de Filipos, que eles permanecem firmes. E a questão aqui não é só firmes, não é só permanecer firmes. Mas ele vai dizer aqui, em um só espírito. Em um só espírito é tendo o mesmo pensamento. É crendo na mesma verdade. É crendo no mesmo Deus soberano, que controla tudo. É estar no mesmo espírito, sem guerra, sem disputa, mas entendendo que o Senhor está no trono e Ele está governando. Estar no mesmo espírito. Esse é o momento de nós permanecermos no mesmo espírito. Como? Orando a Deus, enviando mensagens de salvação, mensagens de esperança, mensagens de edificação, mensagens para fazer nós pensarmos no mesmo espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Esse é o momento de unidade, de lutarmos juntos pela fé evangélica. O momento agora é de nós compartilharmos as verdades bíblicas. Que você possa levar uma palavra a alguém, as verdades centrais da palavra de Deus. Que você possa levar uma palavra de consolo. Tem muita gente falando dessa pandemia, tem muita gente tentando explicar tanta coisa. Mas agora o que vai permanecer é aquilo que foi plantado no seu coração. Agora o que vai nos mostrar, o tempo todo que nós tivemos a oportunidade de estarmos dentro de quatro paredes, unidos, reunidos, é agora, nesse momento, que vai mostrar a nossa unidade. É agora que a nossa unidade tem que falar mais alto. É agora. É agora que a nossa unidade precisa aparecer. Porque agora que nós vamos ver a profundidade da nossa unidade. Não é momento de nós ficarmos então escondidos. Nós temos esse meio, esse canal, para podermos falar do Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo, juntos pela fé evangélica, no mesmo Espírito, com uma só alma, estáis firmes, permaneçam firmes, e que em nada estejais intimidados pelos adversários. Não é momento de nós ficarmos intimidados pelos adversários. A nós foi dado a palavra de Deus, palavra de esperança, palavras de salvação. Esse é o momento de nós permanecermos unidos numa só fé, num só propósito, num só espírito, uma só alma. Ele está dizendo que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Então, trazendo para o nosso contexto aquilo que para muitos é motivo de perdição, desespero, para nós é motivo de salvação, e isso da parte de Deus. Como eu disse, todas essas coisas que estão ocorrendo na humanidade, isso está escrito, é para ocorrer, é para acontecer, está escrito. Leia a Bíblia e você verá que isso é algo que está escrito. Mas os filhos de Deus devem permanecer numa só fé, num só espírito, nessa unidade, a importância dessa unidade, para que você entenda a importância dessa unidade que Paulo vem trazer. Porque, versículo 29, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Talvez alguém vai dizer assim, isso é loucura. Ter essa alegria de padecerdes.
Alguém vai dizer, isso é loucura. Mas olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. A nós foi dado a graça de padecermos por Cristo. O nosso sofrimento é segundo Cristo. Qual é o teu sofrimento hoje? Se você estiver sofrendo porque não pode abraçar o teu irmão, não pode estar com ele, isso é um bom sofrimento. Então você está sofrendo corretamente. Se você está compartilhando e usando como nunca usou essa rede social para propagar o evangelho, você está fazendo a coisa certa. Se a tua motivação de entrar na rede social é de poder, de uma certa forma, ter contato com seus irmãos, então você está com uma motivação correta. Isso quer dizer que você entendeu o que significa a unidade, que unidade vai além de 4 paredes. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando, que ele estando presente ou estando ausente, ele quer que a igreja permaneça firme, num só propósito, numa só fé, numa só alma. Ele quer que eles permaneçam firmes e que por isso foi concedida a graça de padecer por Cristo. Da mesma forma que ele está padecendo, foi dado a graça a Paulo de padecer por amor a Cristo. A nós também foi nos dado a graça de padecer, foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Não é somente de nós acreditarmos nele, não é só mesmo de nós crermos nele, mas também para padecermos por ele. Vou repetir, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Ele vai dizer no versículo 30, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Então o apóstolo Paulo está mostrando, pois, versículo 30, tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo está dizendo aí, eu permaneço combatendo. E vocês têm ouvido isso. Esse combate que é dele, essas algemas que é dele. Ele está dizendo, pois tende o mesmo combate. Que vocês tenham o mesmo pensamento. Que vocês tenham o mesmo sentimento. Que vocês tenham o mesmo propósito. Que vocês tenham a mesma finalidade. Finalidade de padecerdes por Cristo. Meus irmãos, que diante de tudo isso nós venhamos valorizar e fazer crescer mais ainda a nossa unidade. Que nós venhamos pensar ainda mais na nossa unidade quando tudo isso acabar, estivermos juntos novamente, reunidos, literalmente, nas nossas igrejas. Que possamos fortalecer ainda mais essa comunhão. Que possamos entender com muito mais profundidade a questão dessa unidade, a importância dessa unidade. Porque a importância dessa unidade agora ela faz toda a diferença na vida dos filhos de Deus. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu preciso que você ore por mim, você precisa que eu ore por você. E assim sucessivamente. Isso se chama unidade. Isso se chama estar no mesmo propósito, na mesma fé, lutando o mesmo combate. O apóstolo Paulo se alegra, ele ora, e com certeza os líderes têm orado pelos seus filhos, pelas suas ovelhas, eles têm clamado, eles têm suplicado, eles têm pedido a Deus que a igreja de Cristo permaneça firme num só propósito, numa só fé, no mesmo combate. Esse é o momento da igreja estar muito mais unida, centrada. Esse é o nosso papel agora como igreja. Esse é o desejo do apóstolo Paulo para a igreja de Filipe. Que eles permaneçam, que eles cresçam na unidade, que eles progridam, que eles vão bem longe, levando o evangelho de Cristo. Mas ele diz,
combate o mesmo combate que eu. Então o momento agora do nosso combate é combater pela unidade. É lutar pela nossa unidade, porque isso vai fazer toda a diferença nesse momento de crise que nós estamos vivendo no nosso país. Talvez, se você ainda não ligou para um irmão, não mandou uma mensagem para o seu irmão, que você via ele todas as semanas na igreja, no culto. Talvez você não mandou uma mensagem para o seu líder, perguntando se ele está bem, a sua família está bem. Esse é o momento de você usar esses meios de comunicação e demonstrar com as suas atitudes, mostrar o quanto você está unido ao seu líder, o quanto você está unido aos seus irmãos, aos seus demais irmãos da igreja. Isso nos ensina também que as nossas tribulações, as nossas cadeias, elas contribuem também para o crescimento e para o progresso do Evangelho de Cristo. Que esse momento que nós estamos vivendo serve também para nós testemunharmos do Evangelho de Cristo. Eu quero louvar Deus para vários irmãos do nosso país que estão trabalhando, labutando nas redes sociais, trazendo o Evangelho, o ensinamento do Evangelho. Louvar a Deus pelos membros, por milhares de ovelhas que estão ligadas e sintonizadas, ouvindo a mensagem de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus, isso é a unidade do Evangelho de Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para a importância de que quando nós temos a oportunidade de estarmos reunidos para ouvir a palavra de Deus, porque hoje nós estamos vendo essa importância, o quanto nós fomos nutridos pela palavra de Deus e hoje nós estamos vivendo essa palavra de Deus na nossa vida. É isso que está nos trazendo esperança. É a mensagem do Evangelho. Então fique feliz com isso. Que as suas cadeias, as nossas lutas, as nossas tribulações estão cooperando para o progresso do Evangelho. Fique atento, porque as pessoas estão olhando para você para ver como que você está se portando. E como que elas estão olhando nesse momento? Através das redes sociais. O que você tem falado, o que você tem anunciado, o que você tem colocado. Pense nisso. Que possamos usar esse meio para que o Evangelho cresça. Esse é o momento, não de desespero. O apóstolo Paulo poderia muito bem iniciar essa carta dizendo: eu estou desesperado, eu vou morrer. Pelo contrário, ele está feliz. Ele está ciente que as suas cadeias estão trazendo um progresso para o Evangelho. Ele sabe que muitos estão se convertendo por causa do Evangelho. Ele sabe que alguns estão usando isso para se promoverem de motivação errada, mas ele sabe que há uma parte também que estão pregando a verdade, o Evangelho, de uma certa forma, está sendo anunciado. E é isso que nós temos que fazer. A importância da unidade da Igreja de Cristo é fundamental para a nossa vida. Essa unidade é fundamental. Uma palavra, uma música, uma palavra de consolo, de conforto. O mundo está olhando para a igreja. O mundo está assistindo à igreja. Está vendo como que a igreja está se portando diante de tudo isso. Esse é o momento da luz. Esse é o momento do sal, da sabor. Esse é o momento da luz de Cristo refletida em nós, ser percebida diante dessa humanidade, que uma grande parte está em desespero, não sabe o que fazer. Mas nós que conhecemos o Evangelho, que temos a segurança do Evangelho de Cristo, nós não vamos andar para trás, pelo contrário, nós avançaremos. E esse é o momento de avançarmos com o Evangelho de Cristo. E há muitas pessoas, nós ouviremos que há muitas pessoas que se converterão através das redes sociais, porque os seus filhos na terra não estão desistindo, porque os seus filhos da terra não estão abandonando, porque os seus filhos da terra estão progredindo do Evangelho, estão usando esses meios para pregar o Evangelho de Cristo. E nós temos ouvido isso, nós temos presenciado isso. Quantas e quantas pessoas e famílias estão sendo alcançadas
pela mensagem que você tem anunciado através das redes sociais. Isso se chama unidade. Que possamos agarrar nessa unidade. Que possamos permanecer pregando o Evangelho, a mesma fé, mesmo propósito, uma só alma. E permanecermos firmes. E como eu disse ontem, isso uma hora vai passar, vai acabar. E que nós possamos permanecer firme. Que Deus possa abençoar as vossas vidas. E no final o apóstolo Paulo ele diz: pois tendes o mesmo combate. Meu irmão, minha irmã, meu querido irmão, minha querida irmã, que possamos ter o mesmo combate. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes malignas das regiões celestiais. Que possamos entender que a nossa luta não é contra o nosso irmão, contra aquele que está do nosso lado. A nossa luta é contra as setas e hostes infernais do inimigo das nossas almas. E como nós venceremos? Através do Evangelho de Cristo. Como nós venceremos? Através do anúncio do Evangelho de Cristo. Como nós venceremos? Através da nossa postura cristã. Podemos até estar algemados, como o apóstolo Paulo, num sentido figurado. Mas a nossa boca, o nosso coração, a nossa mente não está algemada. Nós louvamos a Deus que vivemos num país laico, onde nós podemos falar de Cristo a qualquer momento e a qualquer hora. E nunca se falou tanto através de redes sociais como nós estamos falando agora. Isso deve chamar a nossa atenção. Esse é o momento. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Permanecemos no mesmo combate. Permanecemos na mesma fé. Permanecemos no mesmo Espírito, meus irmãos. Porque isso tudo vai passar. Se alegre também, porque a nós foi concedida a graça de padecermos por Cristo. Você entende o que é isso? Que coisa maravilhosa de sermos escolhidos, de sermos agraciados para padecer por amor a Cristo. Isso é coisa maravilhosa. Isso é algo extraordinário. O mundo olha e não entende, mas nós sabemos que é simplesmente pela pura graça de Cristo. Sabe por que você está vencendo? Sabe por que você está de pé? Porque a graça de Cristo tem sustentado você. Porque a graça de Cristo tem cercado a sua vida. Sabe por que a igreja é militante? Porque Cristo é o cabeça da igreja. E é Ele que sustenta todo o corpo. E o corpo precisa estar bem ajustado. O corpo precisa estar bem ligado. O corpo precisa estar firme. E é por isso que nós estamos vencendo. Porque Cristo tem vencido por nós. E é essa unidade da igreja que fará toda a diferença. E é essa unidade da igreja que está fazendo toda a diferença na sua vida e na minha vida. Assim como o apóstolo Paulo tem se alegrado, eu acredito que os líderes têm se alegrado de verem seus membros firmes, porque isso alegra o coração de qualquer líder, de ver que as ovelhas que estão sob os seus cuidados estão se alimentando do Evangelho, estão firmes no Evangelho, no mesmo propósito, que estão orando, que estão buscando, que estão orando por esse país, que estão orando pela igreja. Isso é uma alegria imensa para todos aqueles que nele crêem. Que Deus possa iluminar a sua mente e o seu coração. Que o Senhor possa fortalecer essa unidade entre nós. Que o Senhor possa agraciar cada vez mais, que você avance com o Evangelho. Que o Senhor te abençoe de uma certa forma, que você progrida no Evangelho. Que você seja a boca de Deus para muitas vidas. Que a sua vida seja a razão de muitas pessoas terem se rendido a sua vida a Cristo. Que através do seu testemunho, através da sua postura, através das suas cadeias, sofrimentos, perseguições, inimigos, seja a razão de as pessoas olharem e se converterem a Cristo, de quererem o mesmo Cristo que eu e você servimos.
Que a nossa vida sirva de motivo para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Que as minhas algemas sejam motivo de Cristo ser glorificado. Que as nossas algemas sejam motivo de Cristo ser glorificado mais e mais. Que possamos estar unidos. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa fortalecer a tua fé. Que Deus possa nos unir mais e mais. Que Deus, que o Espírito Santo possa a cada dia mais esclarecer a você a importância dessa unidade. Porque juntos somos mais fortes. Porque juntos somos inabaláveis. Porque Cristo guerreia por nós. Nessa luta, vós não precisam pelejar. Porque Deus, Cristo Jesus, está pelejando por nós. Meus amados irmãos, que vocês possam permanecer com essa palavra, com essa reflexão. Que Deus possa alcançar a sua casa, a sua família. Que você entenda que o sofrimento é uma parte do privilégio de crer em Cristo Jesus. E isso também é algo que o nosso Senhor Jesus Cristo também enfrentou. E nos capacita também para enfrentar todo o sofrimento. Da mesma forma que Cristo enfrentou todo o sofrimento, Ele nos capacita a enfrentar todo o sofrimento. Que o Senhor Jesus te capacite. Que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que o Senhor Jesus agracie você mais e mais, que você seja um canal de bênção para as pessoas que não têm o conhecimento de Cristo, que você seja um canal de vidas a se achegarem a Cristo, que você seja a razão das pessoas se renderem ao Evangelho de Cristo, que vidas se convertam através da sua vida, através da sua postura. O mundo está em crise, mas há pessoas que estão desesperadas, há pessoas que não têm esperança, estão perdidas. E nós agora temos que nos apresentar como sal dessa terra, como luz desse mundo. Eu e você temos uma grande responsabilidade de representarmos como unidade da Igreja de Cristo. Não é momento de divisões, não é momento de quem fala melhor ou de quem explica melhor essa pandemia. É momento de nós testemunharmos de Cristo, testemunhar essa unidade e de mostrar ao mundo que a igreja está numa só fé, num só propósito, numa só alma. Esse é o momento. Vamos orar a Deus. Eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a todos que estiveram conosco. A Kika lá do México, a irmã Rose, a dona Esther, a Bruna, o Jordan. Que Deus abençoe a vida de todos. O Diego está aí conosco. Deixa eu ver quem mais está aqui. Irmã Simone, a Meire, tantos outros irmãos que estão conosco. A nossa irmã Sônia, a Andréia, lá de Jundiaí. A irmã Vânia, a esposa do nosso irmão. Que Deus abençoe grandemente a irmã Vânia. Que Deus abençoe a irmã Vânia, a esposa do nosso reverendo Olavo. Que Deus abençoe o Marcelo. Que Deus abençoe as suas vidas. Deus abençoe a Bruna, nossa irmã Sônia, a tia Cristina, Lucas. Que Deus abençoe vocês, meus amados irmãos. Se eu esquecer de alguém, o Ney aí está ligado. Boa noite, Ney. Que Deus abençoe a todos. Que possamos continuar nessa unidade. Nosso irmão Valdemir ali, de Jundiaí, pastor Osvaldo Salles. Que possamos ficar nessa mesma fé, nesse mesmo propósito. Vamos pregando o Evangelho de Cristo. Vamos falando do Evangelho de Cristo. Vamos permanecer nessa unidade. Vamos permanecer nessa alegria de padecermos por amor a Cristo. Para nós é um privilégio de podermos viver esse momento e poder testemunhar de Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha o desejo de estar com Cristo, mas ele diz, mas por causa de vocês, por razão de eu querer ver vocês progredindo, eu permanecerei convosco. Enquanto as minhas cadeias servir para que vocês glorifiquem a Deus, eu prefiro estar convosco. Olha a alegria do apóstolo Paulo, deve ser a nossa alegria, meus irmãos. Que o Senhor Jesus nos traga a cada dia essa alegria no nosso coração. E essa certeza que se padecermos, se sofremos, é por amor a Ele. Que possamos estar alegres com isso. De sermos agraciados por Ele. De sofrer por Ele. De carregarmos a nossa cruz e segui-lo a cada dia. Vamos juntos, num só propósito, numa só fé.
Que Deus abençoe a todos. Oremos a Deus nesse momento. Curva a tua cabeça comigo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento, ó Pai querido, onde nós podemos compartilhar uma porção da tua palavra, Senhor. Abençoe os teus filhos, todos que estiveram ligados, sintonizados, Senhor amado, nessa live, Pai. Que o Senhor possa agraciar cada um deles, Senhor amado. Que o Senhor possa dar o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma fé, Senhor. Que possamos lutar pelo mesmo propósito, Senhor. Que possamos combater juntos, ó Pai querido, pela fé que uma vez nos foi dada, Senhor. Ó Deus, que a nossa vida, o nosso comportamento, Senhor, a nossa postura sirva, Senhor, para vidas ser alcançadas através do Teu Evangelho, Senhor. Ó Deus, que vidas possam ser alcançadas através dos Teus filhos, ó Pai. A humanidade está olhando para a igreja. Esse é o momento, ó Pai querido, da igreja representar como sal e luz desse mundo. Ó Pai querido, usa os teus filhos, abençoe os teus filhos, dê graça aos teus filhos, Senhor, para a glória e para o louvor do teu santo nome, ó Pai querido. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Dê uma noite abençoada, para a glória e para o louvor do teu santo nome. Ó Pai querido, fortaleça os seus filhos nesse momento. Dê graça aos teus filhos nesse momento, Senhor. Usa os teus filhos nesse momento. Una a tua igreja nesse momento para o louvor da tua glória. É que eu te peço e te agradeço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, por todo sempre. Amém. Meus irmãos, como eu disse no início, essa live então é da igreja, da congregação presbiteriana de Pinheiros, em Mojimirim. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor e tenham uma ótima noite na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite e até logo.